Queria que nós abríssemos nossas Bíblias em Romanos 1, do versículo 18 ao 25, amém? Com efeito, a ira de Deus se revela do alto céu contra toda impiedade e toda injustiça dos homens que mantêm a verdade cativa da injustiça. Pois o que se pôde conhecer de Deus é para eles manifesto. Deus lhe manifestou, com efeito, desde a criação do mundo e as suas perfeições invisíveis e eterno poder são visíveis em suas obras, para a inteligência. Eles, pois, não têm desculpas, visto que, conhecendo a Deus, não lhe renderam nem glória, nem ação de graças, que lhe é devida a Deus. Pelo contrário, eles se transviaram em seus vãos raciocínios, e o seu coração insensato se tornou presa das trevas, apresentando-se sábios, eles se tornaram estultos, trocaram a glória de Deus incorruptível por imagem que representam o homem corruptível, pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou, pela concupiscência do seu coração, a impureza do qual eles mesmos aviltam os seus próprios corpos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Queria que você prestasse bem atenção no que esse texto nos traz. Ele é uma séria denúncia. E nós temos aqui, nesse texto, Paulo não só tratando o contexto cultural romano, o contexto cultural grego, tomado por várias entidades, por um panteão de deuses em ambas as culturas. Mas Paulo tenta aqui também nos explicar, de uma certa maneira, como a raça humana passa do monoteísmo para o politeísmo. Embora as pessoas acreditem que a Bíblia, quando se refere a deuses, ela está, de alguma maneira, apenas se referindo a divindades, esse conceito é muito mais complexo. Porque a grande verdade é que qualquer coisa que tome no nosso coração o lugar que deveria ser de Deus, a atenção que deveria ser de Deus, nós já caímos no pecado de idolatria. Pois bem, Paulo aqui explica dos versículos 18 a 19 que Deus tem se revelado à humanidade desde o princípio. Porém, Deus está irado. E eu quero que você entenda algo. A teologia que tenta arrancar de Deus esse direito, ou como se em algum momento Deus estivesse simplesmente se limitando ao tipo de descrição que a teologia, majoritariamente, na maioria das igrejas, tentam se utilizar para definir a pessoa de Deus, isso é um disparate, é uma inverdade. Nós precisamos entender, sim, Deus é um Deus irado. Deus é um Deus irado contra a soberba humana em acreditar que ela mesma pode definir um padrão moral, que ela mesma pode definir um padrão de conhecimento, uma maneira de viver, uma maneira de ser, uma maneira de existir que possa contradizer aquilo que o próprio Deus determinou para a sua criação. E é algo que nós precisamos compreender, que desde o princípio, o pecado de Adão não é outro, senão de maneira idólatra, baseado nos seus próprios pensamentos, na própria vaidade dos seus próprios pensamentos, tentar criar uma versão alternativa do mundo, onde não cabe a pessoa de Deus. E é esse pecado, igreja, do qual nós provocamos, por conta desse pecado, nós provocamos a ira de Deus.
Basta nós termos um olhar franco acerca do que a filosofia, do que a política, do que a ciência, do que o todo do pensamento humano tenta apresentar. Não tenta apresentar uma outra coisa, senão uma versão alternativa daquilo que Deus determinara para que fôssemos, para que pensássemos e para as respostas que nós deveríamos dar a Ele, sendo Ele o Criador de todas as coisas. O atual contexto deixa claro o quanto nós estamos atolados e atrelados a uma postura idólatra, aferrados à filosofia, aferrados a posicionamentos políticos, aferrados à ideia de que será um determinado sistema econômico, de que será um determinado sistema político que resolverá as questões das quais o ser humano carrega no coração. E nos versículos 18 e 19 que nós vemos aqui, porém, é um Deus irado. Um Deus irado com a humanidade por ter se revelado, por ter se rebelado contra a revelação de Deus. O Criador se propõe não em se manter oculto, mas em se colocar diante da criação de maneira benevolente, de maneira bondosa. Ele se revela Criador e disposto a um relacionamento com a criação. Porém, o que Paulo nos traz aqui é a informação que Deus tem se utilizado de duas maneiras das quais Ele se propôs se revelar ao homem. Sobretudo nos aspectos que definem a consciência humana. Então, por mais que a partir de um determinado momento as pessoas se atrevam a negar a existência de Deus, é certo que todo homem nasce com a consciência de que há algo maior do que ele. Há uma inquietação no ser humano. Há algo dentro do ser humano que o leva a questionar quem criou. E é justamente baseado nessa inquietação interna que está provada aqui nas consciências. Há o senso religioso. O homem naturalmente nasce propenso a uma vida religiosa. E por mais que você se diga ateu, nada mais religioso do que um ateu. Ele tem até uma própria trindade para si, baseado na razão, na ciência e em si mesmo. E a grande denúncia, desde os tempos mais antigos, desde essa declaração do apóstolo Paulo, é que o homem acredita ser Deus. Então, através da consciência, todo homem carrega em si a consciência de que há algo maior do que ele. Outra forma do qual Deus se revelou é através do cosmo, do mundo, a grandeza do universo, a beleza, a sua perfeição. Traz, de certa maneira, a noção de que uma mente, de fato inteligente, projetou todas as coisas, a não ser que você consiga para mim explicar o porquê, de maneira tão precisa, você guarda suas memórias, a não ser que de fato você se considere uma máquina. Me explique, você que é ateu, você que nega a existência de Deus, por que você está tão carregado de sentimentos? A não ser que você seja uma máquina, não há uma explicação para isso, a não ser o fato de que há uma realidade maior do que a realidade material. Até porque a matéria não cria matéria. E o nada não pode criar nada. É a prova, olhando para a criação, nós vemos a prova clara de que há uma mente inteligente. Há alguém anterior à criação que projeta e cria todas as coisas. A realidade visível não é fruto do acaso. Ao contrário disso, a criação fala de um propósito maior para a existência. De uma vontade maior, de um propósito maior, para o qual todas as coisas existem. A partir do versículo 21, Paulo nos diz que o homem rejeitou essa revelação. E a grande verdade é que nós nos tornamos muito mais do que meros agentes da rebeldia, nós nos tornamos inimigos de Deus. Embora o homem tivesse esse conhecimento de Deus, ele decide suprimir esse conhecimento. Não é que o homem, em algum momento, nasce sem, na sua consciência, aquilo que revela, em alguma medida, a pessoa de Deus.
Nós estamos nesses dias de quarentena, eu e os outros pastores. Na última sexta-feira, nós, graças a Deus, iniciamos a formular a nossa confissão de fé. E uma das conclusões que nós chegamos é justamente essa: que Deus amorosamente decidiu se revelar ao homem, mas o homem suprime o conhecimento acerca da pessoa de Deus e acredita agora, isso está muito claro desde Adão, ele decide agora então construir uma realidade alternativa, irreal, uma mentira, optando pela sua própria medida de conhecimento. E como nós vemos no próprio texto, ele se faz louco, buscando responder às questões da vida, buscando responder suas inquietações, negligenciando a pessoa de Deus. E é claro, meus irmãos, que o resultado não poderia ser outro. Então nós temos aqui a descrição de um processo degenerativo que se dá no caráter humano, onde ele se agarra à mentira, onde a mente humana, o coração humano é tomado pela idolatria. E como eu falava a princípio, a idolatria, meus irmãos, não é necessariamente aquela atitude estúpida, ignorante, vazia de qualquer senso de inteligência, do qual uma pessoa se ajoelha diante de uma imagem e tenta arrancar dela favores. Na verdade, o que está sendo idolatrado é isso que o texto nos traz aqui. O ser humano deixa de adorar ao Criador e adora a criatura, e a criatura sou eu, a criatura é você. Tudo que as pessoas buscam ao negligenciar o conhecimento de Deus é se voltar para si. E quando ela percebe a incoerência disso, ela tenta criar uma realidade alternativa. E nós vemos que essa capacidade pecaminosa de criar uma realidade alternativa é o exercício do próprio juízo de Deus sobre o ser humano. É o ser humano agora vazio do significado da realidade de Deus, voltado para suas próprias vaidades. A idolatria, ela não é, de fato, um ato de adoração em relação a uma suposta divindade que não seja Deus. Ela é sempre egolatria, ela é sempre o homem adorando a si mesmo. É ela sempre fundamentando a vaidade humana. E assim, rejeitando a Deus, criamos deuses para nós mesmos. E eles estão sempre na medida daquilo que pode fundamentar nosso desvio moral e nossa ação de rebelião contra Deus. Deus se revela, nós temos aqui um fluxo então. Deus se revela, o homem rejeita essa revelação, porém Deus agora há de retribuir a justa paga por tamanha afronta. E o que vemos aqui é Deus entregando o homem ao que ele quer, a sua própria vontade. E a vontade natural do homem não é outra, meu irmão. A vontade do homem é abocanhar o inferno. A vontade do homem é portas abertas para que ele entre na dimensão do que define o inferno. E o inferno não é uma outra coisa, meu irmão, senão o resumo das paixões humanas, das vaidades humanas, dos desejos humanos. O inferno não é outra coisa senão a carne humana, a inclinação da maldade humana no seu mais alto nível. Nós olhamos para o mundo e acreditamos, analogicamente, chamamos em dados momentos o mundo de inferno. Não, meu irmão, isso é apenas uma sombra, porque haverá um momento em que as vidas que não se achegaram a Cristo viverão plenamente isso que suas almas gritam, isso que suas vaidades alimentam, isso que é o resumo do que se passa no coração humano. Haverá um momento onde haverá uma realidade onde o resumo será apenas isso. Deus se revela ao homem, o homem rejeita essa revelação, porém agora Deus retribui ao homem justamente o que o homem quer, um mundo sem Deus, uma realidade onde Deus não governa,
Ou Deus não está presente no sentido de que agora o homem está na dimensão, o homem está sendo governado pelas suas próprias vontades e pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias paixões. Aquelas pessoas que dizem ser ignorantes, não haverá perdão para essas pessoas. Porque, de fato, como eu disse a princípio, uma das maneiras pelas quais Deus se revelou é essa intuição presente em cada ser humano, em suas consciências, de que há um Deus. Mas por suprimirem essa verdade, elas são agora entregues ao seu próprio coração. Elas são entregues ao seu próprio coração insensato. E essa igreja é a ira de Deus presente nesse tempo. Esse é o exercício da ira de Deus, onde ele abandona o homem à sua própria concupiscência. Então, há 3 aspectos aqui que seriam importantes nós considerarmos. Sobretudo, que o Deus da teologia majoritária, o Deus da igreja, digamos assim, na sua grande parte, não é o Deus das Escrituras, se ele não é um Deus que está irado agora. O Deus das Escrituras é um Deus que está irado hoje e estará irado até que o seu juízo seja completamente executado. O Deus de agora é um Deus que está irado contra o pecado. E esse Deus é um Deus irado, e é esse Deus irado que tem o direito de exercer seu juízo. Sobretudo, como eu dissera há pouco antes, entregando o homem às suas próprias paixões, ao seu próprio coração, tomado de engano, que suprime a realidade de Deus e que tenta dar a filosofia, a política, as suas vaidades, a sua sede de poder, a sua lascívia, porque tudo no homem se resume a isso. Ele quer poder, ele quer alimentar sua ganância, ele quer alimentar sua lascívia, porque tudo na mente humana, fora da realidade de Deus, se resume a hedonismo, onde ele acredita que será feliz se seus impulsos carregados de vaidade e de lascívia forem satisfeitos. E é isso que ele chama de felicidade, é isso que ele chama de satisfação, é isso que ele chama de paraíso, só que esse paraíso já é o inferno, porque ele está completamente entregue à sua vaidade. É nesse lugar onde ele executa seu culto à sua própria pessoa e ao tipo de imbecilidade que ele carrega dentro de si. Há um sério problema na teologia ensinada nas igrejas hoje de ordem majoritária. E essa é uma ação tão pecaminosa quanto essa que o apóstolo Paulo registra aqui na carta de Romanos. Na verdade, ela só é a prova de que um mero contexto religioso, aquilo que erroneamente as pessoas chamam de igreja, quando na verdade ela só é uma agremiação de falsários, de mentirosos, quando negam Deus como Deus é, quando querem apresentar um Deus manco, um Deus que não tem o direito de se irar contra aquilo que nega a sua existência, contra aquilo que nega o seu poder, contra aquilo que nega a sua autoridade. Então agora, não se pode mais falar de um Deus irado. Porém, as pessoas criaram um Deus que nos parece poder ser um pai, mas ele não pode ser Senhor. Então as pessoas criaram a imagem de um pai amoroso. Porém, o amor com o qual as pessoas trazem para essa dimensão não é o amor de um pai responsável. Tratamos a Deus como Senhor, mas não porque Ele é rei e governa absolutamente, plenamente soberano. Chamamos Deus de Senhor como quem trata um velhinho. E esse velhinho, tadinho, ele precisa ser tratado com alguma medida de respeito, mas não como Deus soberano, criador de todas as coisas. Dizemos que Deus é pai, com uma ideia completamente errada do que é ser pai. Esse pai que nos é apresentado no ambiente majoritário da igreja, nos parece mais um avô senil.
Nos parece um Papai Noel das bochechas cor-de-rosas, mas sem nenhuma autoridade, sem nenhum comando. Temos a ideia de um Deus que não pode exercer sua soberania e que está agora, como a teologia arminiana tenta argumentar, que Deus está implorando para que as pessoas recebam a salvação. Jesus morreu e agora está implorando para que você o aceite. Mentira! Mentira! Essa teologia tem destruído a vida das pessoas e tem apresentado a ela só o fruto da idolatria que elas criaram em seus corações, porque isso não é outra coisa senão o retrato de um Deus criado e não de um Deus criador, soberano e que tem todo o direito de se irar e de se levantar contra aquilo que contradiz sua autoridade e poder. As Escrituras nos revelam que, embora Deus seja soberano, Ele de fato é um Pai, porém emana dele toda a autoridade. E não pode haver um contexto e uma resolução para definir a paternidade de Deus, senão esse seu amor soberano, que traz para si seus eleitos, mesmo quando eles não querem. Ele não precisa implorar para que ninguém se achegue a Ele mesmo os traz. E o que nós vemos, na maioria das vezes, é uma apologética manca, uma prática evangelística que quer deformar a natureza de Deus. Vemos então o retrato de um Deus que é criador, que é todo-poderoso, porém, Ele só será amado se os seus pecados forem ignorados. É isso que as pessoas estão chamando de amor. Um Deus que só poderá ser amoroso de fato se Ele for negligente. Um Deus que só será amado de verdade se Ele for tomado por um senso de impunidade. Porém, esse não é o Deus revelado nas Escrituras. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Deus não vai passar o pano. Porém, como nós lemos em Romanos, Deus é um Deus irado contra o pecado. E esse Deus só pode ser um Deus justo por conta dessa ira, dessa sua forte e crescente revolta contra o pecado. Deus é um Deus que está irado agora. Deus é um Deus que está irado contra a humanidade, por criar deuses para si. A criação agora, inclusive a própria igreja, já mais ou menos há 400 anos, decidiu. Talvez nunca tenha havido uma geração diferente, mas agora nós queremos um Deus que é a antítese daquilo que as Escrituras nos revelam, daquilo que a criação nos revela e daquilo que foi revelado na pessoa de Jesus, porque foi sobre ele toda a ira de Deus. Nós estamos sujeitos a esse Deus irado contra o pecado. E Ele está irado contra essa nação. Ele está irado contra as nações do primeiro mundo. E nós estamos vendo a sua ira. Homens que estão sendo lançados contra a sua maneira pecaminosa de governar. E contra nós que nutrimos isso. Porque nós nos aferramos a viver a vida tomada pela consciência de que há um Deus. E agora nós queremos o discurso de um Deus mariquinhas. Mas esse não é o Deus das Escrituras. O nosso Deus é um Deus irado. As pessoas se escandalizam. Pode ser que você esteja aí agora horrorizado com o que eu estou dizendo, eu não estou nem aí. Eu quero que você ouça e quero que você tema. Deus está irado contra mim, Deus está irado contra você, se nós estamos negando o conhecimento dele. Se nós estamos projetando um Deus que não está descrito nas Escrituras. É o que nós vemos lá em Salmos 5, do 5 ao versículo 6. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Tu odeias todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. É esse tipo de sentimento que Deus carrega no coração. E é direito dele. Sabe por quê? Porque ele é um Deus justo. E ele só é um Deus justo porque ele está irado contra o que é injusto. Nós vemos também em Salmo 7, versículo 11.
Deus é o justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Porque todos os dias nós levantamos nossos altares a outros deuses. Deus é um Deus justo e Ele se indigna todos os dias. É um Deus que se ira todos os dias. Então, meu irmão, se você aprendeu que Deus de amor não é também um Deus irado, então o Deus que você crê não é o Deus da Bíblia. E esse é um Deus não criador, mas um Deus criado. Eu não quero com isso negar o amor soberano de Deus. Ele estava presente na cruz. E Ele nos é acessível por meio daquilo que Jesus realizou. Mas Deus não perdeu o seu asco pelo pecado. Deus não perdeu o asco pela nossa incoerência. Deus não perdeu o asco pela nossa idolatria. Deus continua irado contra essas coisas. Se eu disser a você que eu não me indigno, por exemplo, com as mortes, com a injúria, com a falta de justiça no mundo, como é que você olharia para mim? No mínimo, você me chamaria de psicopata. Se não há assim, um traço de indignação em um homem como eu, pecador. Se você não vê em mim um traço de indignação, no mínimo você me chamaria de psicopata, não é verdade? Se olhando para o mundo e vendo a injustiça, né, a violência, se você olhasse aí para um campo de concentração na Coreia do Norte, onde cristãos são escravizados, ou na China, onde os irmãos não podem nem fazer um culto como nós estamos fazendo. É isso que o sistema comunista quer nos propor. É isso que um sistema político propõe às pessoas, a opressão da verdade de Deus, e será assim da direita, e será assim da esquerda, basta eles terem oportunidade, basta a igreja levantar a sua voz. Sabe por que a igreja no Brasil não é perseguida, meu irmão? Não é porque o Lula não ganhou, não. É porque o mundo está erguendo seus punhos contra Deus. Porém, a igreja no Brasil vive de conchavo. É por isso que não nos incomodam. Mas levante a sua voz contra o que é justo. Levante a sua voz contra o pecado dos governantes. E você verá o sangue dos mártires regando solo brasileiro. Essa é a verdade. Uma verdade que a bancada evangélica não quer admitir com seu conchavo. Mas nós precisamos levantar a nossa voz pelo que é justo, pelo que é real, porque as Escrituras dizem que a vida, a justiça e o amor são a base do reino de Deus e não a política. Não essa palhaçada que nós temos visto, que num momento crítico como esse, a vida das pessoas simplesmente perdeu o valor. Homens carregados de vaidade, homens idólatras, com suas filosofias, com sua ideologia, condenando uma nação. Então, meus irmãos, se eu não manifestasse aqui minha indignação com todo esse quadro, você me teria como um psicopata, alguém insensível, alguém sem nenhum senso de justiça, não é mesmo? Então quer dizer que Deus não pode ter justiça? Deus não pode ter esse mesmo senso de justiça? Você pode ficar indignado com a política no país, você pode ficar indignado quando você vê um monte de gente morrendo no hospital. Não, mas Deus não pode. Deus não pode ficar irado. Quem é você para dizer isso? Quem é você para dizer que Deus não pode estar irado? Ah, Deus não existe? Pois é, deixa eu te dizer uma coisa, Ele existe. E o Deus que você colocou no lugar dele lhe custará caro. A vaidade, a desonra, o desrespeito, todas essas coisas já são a medida da justiça sobre a sua própria vida. Você viver dessa maneira, tendo esses sentimentos como plataforma, já é toda a medida de justiça hoje, nesse tempo, contra a sua vida. Na semana passada, quando eu preguei sobre Romanos 5, quando nós vemos um crente sofrendo, não, um crente sofrendo, ele não está sobre a ira de Deus. Ele está sendo preparado, forjado, de tal maneira que ele alcance paciência, perseverança e experiência. Sobretudo, esperança.
Esperança que não é aqui, em função de um sistema de governo, em função de uma economia sólida. Todas essas coisas, quando propostas, querem nos dizer uma coisa: é possível um mundo sem Deus. Não, mas sabe por que as coisas são difíceis para nós? Sabe por que as coisas estão difíceis para você, meu irmão? Porque aqui não é nosso lugar. Você não foi criado para isso aqui não é o seu destino. Porque o dia que as coisas forem da maneira como a nossa idolatria projeta, um paraíso econômico, financeiro, sabe o que nós vamos querer? Nós vamos querer ficar aqui. Essa é a verdade. Para nós não, meus irmãos. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para nós há o caráter sendo formado, sendo forjado. Mas para aqueles que nutrem suas idolatrias, o juízo começou agora. Ou melhor, desde que Adão caiu. Então nós vimos aqui um primeiro aspecto. Deus é um Deus irado. Um outro aspecto que eu quero abordar ainda é: o homem acredita ser Deus. Tudo isso que eu acabei de descrever, igreja, não é senão, desde Adão, o homem, na sua idolatria, acreditando que ele pode ser Deus. E o que isso significa? Significa que em dado momento, desde Adão, o homem acredita que ele pode construir um mundo segundo os seus próprios pensamentos. O homem pode construir um mundo segundo a sua vaidade. O homem acredita poder construir um mundo segundo sua própria filosofia. E a prova de os resultados do mundo que o homem acreditava poder construir sem Deus está aqui. Não porque não há um Deus, mas como nós lemos, agora o homem está sobre a medida da vaidade dos seus próprios pensamentos, sobre a sua própria concupiscência pecaminosa, na medida das suas paixões, da sua vaidade, lançado sobre elas, andando com as próprias pernas e colhendo o resultado disso. Esse é o juízo de Deus que se dá pelo fato do homem idolatramente, egolatramente, sendo ególatra, acreditando que em algum momento ele poderia construir um mundo segundo a sua própria versão. Deus é um Deus irado contra a idolatria. Deus não está disputando com o homem um lugar, a questão não é essa. Deus não está, desde os tempos mais remotos, no ringue com o homem. Na verdade, é o homem que acredita poder fazer isso, quando o homem, como eu disse a princípio, na sua loucura, tenta construir agora uma versão satanizada de mundo. O que agora se apossou do coração do homem não foi nenhuma outra coisa, senão a loucura. O homem acredita poder criar um mundo com uma ética determinada por ele, com uma moral determinada por ele, como se não houvesse um propósito e uma ordem para todas as coisas determinadas por aquele que é Deus, e não pelo homem tentando ser Deus. E é por isso, meus irmãos, que a ira de Deus está sobre nós. É por isso que a ira de Deus está sobre a humanidade. O juízo de Deus não é uma outra coisa, senão homens culpados e não seres inocentes, sendo alvo da ira de Deus. Não, às vezes as pessoas, quando nós falamos da ira de Deus, parece que o mundo parece ser formado por pessoas assim, tomadas de absurda inocência. E nós sabemos que não é verdade, basta você avaliar seu coração. Avalie de maneira sincera seu coração. Considere aquilo que Jesus diz em Marcos 7:21, que é no coração do homem que nascem os maus desígnios, o adultério, o homicídio, a prostituição, o roubo. E a loucura é o que Jesus diz. E é essa mesma loucura que está aqui sendo denunciada pelo apóstolo Paulo. O homem acreditando que agora, em função da sua idolatria, adorando não o Criador, mas a própria criatura, pode criar uma versão satanizada de mundo. O que nós temos aqui, igreja, não é senão o resultado de pessoa, às vezes as pessoas acreditam, por causa da influência pelagiana, que o homem é fruto do meio. Não, a pessoa ficou assim porque ela sofreu, porque ela nasceu na favela, porque o pai bateu, porque o pai abusou. Mentira. Você seria assim independente de qualquer coisa.
Essa é a verdade. Não é porque nós vivemos num contexto político difícil. Jesus vivia num contexto muito pior do que nós. Jesus tinha lá saduceus, essênios, fariseus, zelotes. Mas nenhuma dessas filosofias, o ambiente de apadrinhamento, de preconceito, de fome, de miséria, não transformou Jesus numa pessoa pior. Não transformou Jesus num ser capaz de levantar altares para si mesmo. Muito pelo contrário, ele disse alto em bom som que aquilo que o agradava, que aquilo que o satisfazia, que aquilo que dava a ele senso do que é ser homem, era amar o Deus que o enviara para uma missão. Sobretudo salvar a mim e a você, não salvar a si mesmo. Jesus não morreu para salvar a si mesmo, Jesus morreu para salvar pecadores. Jesus morreu para nos livrar da ira de Deus. Mas ainda assim, sabe o que nós temos hoje? Pessoas se levantando contra a pessoa de Jesus. Pessoas colocando a filosofia e a política no lugar de Jesus. Pessoas colocando sua vaidade no lugar de Jesus. As pessoas vivendo submetidas ao parâmetro cultural, aquilo que a cultura do momento disponibiliza. E ridicularizam a fé, ridicularizam o cristianismo, transformando o cristianismo num lugar onde um Deus irado não é possível, onde o Deus de um amor ridículo, pós-moderno, que tudo permite, que tudo aceita. Deixa eu te falar, o amor não aceita tudo. O amor que aceita tudo é pecaminoso, e Deus é puro, santo, 3 vezes santo, 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 santo é o Senhor. E Ele não aceita tudo. Ele é Deus soberano, justo, reto. E Ele não terá conluio com a nossa loucura. E o que nós temos agora é o resultado de pessoas que não são afetadas pela pressão externa. Não é porque o contexto social é difícil. Não é porque a cultura é complicada. Não é isso não. Até porque tais coisas são fruto da sua e da minha pecaminosidade, da sua e da minha idolatria. O que nós vemos agora são pessoas, esse resultado do que é o mundo, esse mundo que nós vivemos, carregados de morte, carregados de sofrimento, é um mundo que reflete a nossa natureza caída, é um mundo que reflete a nossa idolatria. É um mundo que é o resultado do projeto majestoso de Adão em tentar construir um mundo segundo a sua idolatria. É a tentativa de Adão de construir um mundo sem Deus. É a tentativa dos filósofos do momento, dos políticos do momento, de tentar construir um mundo onde o equilíbrio financeiro, a economia que produz, que vende, se fazendo um paraíso na terra. Mas a Bíblia não fala de paraíso na terra. A Bíblia fala que esse mundo é um mundo caído. A Bíblia fala que esse mundo é o resultado do conjunto das nossas falsas crenças. Fruto dos deuses que nós estabelecemos, fruto dos altares que nós levantamos, negando o Deus bíblico, negando um Deus que ira, negando os direitos de Deus. Como eu já disse outras vezes, nós abrimos os nossos pulmões e falamos dos direitos humanos, ok, e onde estão os direitos de Deus? Onde está o direito de Deus a exercer sua ira? Se você acha que é você que vai conter a ira de Deus, se eu lhe dizer, meu irmão, se você não está plenamente voltado para a pessoa de Jesus, você está sobre a ira de Deus. E a loucura com a qual o ser humano vive hoje, as pretensas doenças mentais descritas no DSM são o resultado disso. A loucura não é uma outra coisa, segundo as Escrituras, senão uma falsa crença, uma idolatria, um Deus criado. E nós colhemos o resultado dessa criação satânica, vivendo num mundo tomado pela loucura. E a loucura não é outra coisa senão essa falsa crença de um Deus manco, de um Deus que não será justo, um Deus que não terá o direito de exercer sua justiça, um Deus que não terá o direito de exercer sua ira. Não, meus irmãos, isso não confere contexto bíblico. Ele é sim um pai de amor, mas sabe por que ele é um pai de amor? Porque ele condena pecadores, porque ele condena a injustiça. É por isso que ele é um pai de amor.
Porque Ele está projetando um futuro para os seus, onde tais coisas não existirão mais. Porém, agora, o homem vive sobre o resultado da criação do mundo baseado na sua idolatria. É o que nós vamos ver lá em Romanos 28, Romanos 1, do 28 ao 31. De acordo com as Escrituras, a falsa crença é aquilo que se opõe à verdade de Deus, ou sobre quem Deus é. A idolatria causou o maior dos danos que a humanidade pode ter. Sobretudo, a negação da verdade tem por consequência a própria loucura como fator presente do juízo de Deus. Ou seja, isso que o mundo é, a loucura com a qual o mundo vive, não é uma outra coisa, senão isso que nós vemos aqui no próprio versículo 25 do capítulo 1 de Romanos. Trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens que representam o homem corruptível. Vamos aqui para o 24. Eu li aqui o 23, perdão. Por isso Deus os entregou pela concupiscência dos seus próprios corações, a impureza na qual eles mesmos alvitam os próprios corpos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram a criação em lugar do Criador. E é essa mentira, essa idolatria que tem custado às pessoas o tipo de coisa que essa época que estamos vivendo tem denunciado. Mesmo diante desses fatos, o que nós vemos são as pessoas ainda mais voltadas para si mesmas. As pessoas, mesmo diante do atual quadro, não temem a Deus. E nós vemos desde Deuteronômio 28 até o 29, Deus denunciando, deixando claro, desde Gênesis, que nos traria a morte se nós não obedecêssemos. Se nós não adorássemos a Deus. Entenda, adoração não é música. Adoração é sinônimo de obediência. A música reflete algo que é uma verdade dentro, uma vida entregue, tomada pelo conhecimento do caráter de Deus. Essa é a grandeza da adoração através da música, mas música e adoração não são a mesma coisa, literalmente. Não há uma adoração através da música que não é antes a convicção da grandeza e do poder de Deus. Porém, Deuteronômio 28, do 28 ao 29, diz que o Senhor te ferirá com a loucura e com a cegueira e com o pasmo de coração, e apalparás ao meio-dia, como cego apalparás na escuridão, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Esse é o resultado da nossa idolatria. Esse é o resultado de nós termos erguido um projeto de vida que não inclui a pessoa de Deus, uma ideologia que parece ter ganhado o lugar de Deus, um sistema econômico maior do que Deus. Pois a nossa esperança, igreja, não está em nenhuma dessas coisas. O alívio que buscamos, a sanidade que buscamos, o equilíbrio que buscamos, não virá dessas coisas. A nossa vida não está baseada em aspectos circunstanciais. O nosso equilíbrio, a nossa sanidade, ela é extra-circunstancial. Ela depende, sobretudo, do exercício da soberania de Deus. Ela depende daquilo que Jesus realizou e do Espírito Santo habitando em nós. E como último aspecto, a ira de Deus se manifesta como loucura sobre os homens no tempo de agora. Esse relato que nós lemos em Romanos 1, do 28 ao 31, é o relato do tipo de coisa que nós vemos de maneira prática no mundo, e não há como negar, meus irmãos, que cada vez mais nós vemos os homens entregues à sua loucura. Deixa eu te dizer uma coisa, não é que Deus está colocando maldade no coração das pessoas, não. Deus não precisa fazer isso. Cada um de nós já tem toda a medida de maldade necessária para que o mundo seja o caos que nós temos visto. Basta esse fato do qual o apóstolo Paulo se apega aqui. Nós já estamos, meu irmão, sob a medida de toda injustiça, de toda malícia, de toda avareza, de toda maldade, de toda inveja, de todo homicídio, de toda
contenda, de todo dolo, de toda malignidade, de toda difamação, de toda calúnia, de todo aborrecimento contra Deus, de toda insolência, de toda soberba, de toda presunção. Somos inventores de males ao extremo, desobedientes aos pais, pérfidos, carregados de engano, sem afeto natural e sem misericórdia. Esse é o fruto do mundo sem Deus. Esse é o fruto da nossa idolatria. Esse é o fruto do que gera no homem capaz de criar um Deus para si. E Deus não precisa fazer nada, meus irmãos. Só precisa deixar o homem andar com as próprias pernas. Esse é o panteão que domina o coração humano. Chega um odor fétido, parece surgir dessas palavras. Mas é justamente isso que define o paraíso econômico que você tem desenhado na sua cabeça. O paraíso político, a utopia ridícula que você desenhou na sua mente. O mundo não será isso, meus irmãos. Esse mundo já é hoje alvo da ira de Deus. Assim, denunciando os corações idólatras dos homens, que podendo se voltar para Deus, se voltaram para suas próprias vaidades e paixões, para suas próprias ideologias, para o seu próprio conceito particular de felicidade, ignorando a pessoa de Deus. O homem viver em um mundo segundo a sua idolatria, um homem segundo o mundo onde ele acredita poder ser Deus, já é, meus irmãos, a medida de juízo para esse momento. Mas, acima de tudo, quero que você entenda que esse ainda não é o juízo final de Deus. E esse é o assunto que eu quero me ater na próxima semana. Haverá um juízo final e derradeiro. Haverá um julgamento final. Porém, eu quero lhe trazer nessa noite a possibilidade de você reconsiderar seu coração. Se você é um cristão, meus irmãos, acima de tudo, peço a você que quebre o ídolo que você construiu no seu coração. E a esperança de que, por conta da sua convicção política, o mundo será um lugar melhor. Que por conta de uma liderança humana, o mundo será um lugar melhor. Sabe que o livro de Apocalipse nos diz? Que sim, haverá um líder mundial. E ele trará o inferno com ele. É isso que as Escrituras nos trazem. Só há um Messias, só há um digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória, de toda dedicação, de todo empenho, de todo amor, de toda ação de graças. Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso Messias. E a Ele damos glórias, e a Ele entregamos nossos corações e nossa esperança, negando toda a ação idólatra que tem tomado os nossos corações nesses dias. Meus irmãos, são os dias negros, são dias de dores, dos quais nós precisamos levantar nossas orações, pedindo sobretudo a Deus perdão pela nossa idolatria e depositarmos nossa esperança nesse que é o autor e consumador da nossa fé, e viver de tal maneira que não em função de um pressuposto plano de governo, não em função de uma pressuposta ideologia, mas em função daqueles valores que definem o reino de Deus estabelecido na terra por meio de seus filhos e seus eleitos. É por meio disso que haverá alívio e socorro quando a igreja for submetida a Jesus e não a homens. Quando a igreja for submetida ao verdadeiro evangelho e não a ideologias. Não, igreja, nós devemos fidelidade à pessoa de Cristo Jesus. É a isso que estamos sujeitos. E com muito amor no coração é que eu entrego para você essa mensagem. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se, ative o sininho para você receber notificações, compartilhe, deixe o seu like e deixe aí também o seu comentário.